Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez aí para o estudo então da nossa lição da Escola Sabatina, tá bom? Hoje, dia 25 de março, quarta-feira, o tema a ser estudado hoje é o livro selado, tá? Lembrando aí que a nossa lição, o tema de Daniel, tá bom? Lembrando que nós estamos aí na última semana, a última lição, e aí próxima semana então nós estaremos então com a nossa nova lição aí, nosso novo tema, que será como interpretar então as escrituras. Então, um material que com certeza vai nos ajudar muito. Você que é pregador, você que é professor da escola sabatina e até mesmo você que é membro da igreja, com certeza isso vai contribuir muito aí para o seu conhecimento e o seu crescimento espiritual, tá? Junto com essa lição, eu indicaria então dois livros que eu tenho trabalhado. Um é esse aqui, ó, tá? Muito bom, interpretando as escrituras da Casa Publicadora Brasileira, e o outro seria esse aqui, ó, Compreendendo as Escrituras, da Unaspress. Então, dois materiais aí que com certeza aí vão auxiliar muito aí, não só no estudo da lição, da nova lição, mas também no estudo então da Bíblia, da Palavra de Deus. Tá bom então? Então vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é o livro selado. E aí o texto está em Daniel, capítulo 12, verso 4. Tá bom? E aí eu convido então você para orar então nesse momento. Eterno Deus e Pai, vem nesse momento iluminar nossa mente através do Santo Espírito, para que dessa maneira possamos compreender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amigos, antes então de começarmos a estudar, eu queria ler o texto com você, Daniel, capítulo 12, o verso 4, então, a Bíblia nos diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu gostaria de dividir esse texto em três partes. Nesse caso seria o que nós estaremos então estudando aí no dia aí da quarta-feira. A primeira parte que nós vamos estudar é essa referência ao tempo do fim. Que tempo é esse? Quando é que começa? Quando é que termina? Né? Como é que nós podemos então encontrar esse tempo do fim? A segunda é a questão de o livro ser selado, ele ser encerrado. Então, qual foi o livro que foi encerrado? Então, foi todo o livro de Daniel? Foi apenas uma parte? Né? Então, vamos entender um pouquinho, vamos estudar isso. E a última parte é quando ele diz que então o saber se multiplicaria. Então, esse saber é em relação ao livro de Daniel ou esse saber em relação à ciência? Né? E alguns aí têm até aplicado a questão da Revolução Francesa. Então vamos tentar entender então essas três partes aí, tá bom? A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de começarmos então a falar sobre esse verso, nós precisamos entender que o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, nós podemos considerar ele como um bloco, tá? O capítulo 10 seria então o epílogo, seria tipo como se fosse a introdução. O capítulo 11 seria então a profecia, a ser estudado o corpo em si. E o capítulo 12 seria o prólogo, então, seria o encerramento, seria a conclusão, então. Então, o capítulo 12, o verso 4, nós estamos então estudando o encerramento desses três capítulos, tá bom? E aí vem a primeira parte, que é a questão então do verso 4, quando diz que Daniel então, ele deveria encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Ou seja, a ordem de Deus é que o livro de Daniel ele ficaria selado. Tá? Então, as pessoas teriam acesso ao livro, sim, mas não teria acesso ao conhecimento contido, pelo menos nessa parte aqui que nós estamos então estudando.
Uma das coisas que nós precisamos entender, vamos então para a questão do tempo e aí depois então nós voltamos para essa parte, tá bom? Então, que período é esse que é chamado de tempo do fim? Então, a Bíblia ela vai nos apresentar alguns textos, tá? E esses textos eles vão nos apresentar que esse tempo do fim, ele não é o fim dos tempos, são dois momentos diferentes. O tempo do fim é um momento antes da volta de Cristo e o fim dos tempos é a volta de Cristo. Então temos dois momentos aí separados, tá bom? Então quando é que começa então esse tempo do fim? Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 7, verso 25, nós encontramos uma referência a esse período, tá? Capítulo 7, verso 25, quando Daniel ele diz o seguinte, verso 25, falando então sobre o período em que o chifre pequeno estaria reinando, né? Estaria então aí tendo o seu poder dominante. E aí diz assim, que o chifre pequeno ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, já estudamos então nas lições passadas a quem se refere então o chifre pequeno, né? Nós já estudamos a quem a Bíblia então está se referindo. E diante disso, o capítulo 7, verso 25 diz que esse chifre então ele faria 3 coisas. Ele iria proferir palavras, ou seja, blasfêmias contra Deus, né? Se colocar no lugar de Deus. Ele iria também mudar os tempos e a lei. Então, nós entendemos que houve então essa mudança, certo? Não só no tempo, mas também na questão da lei de Deus, foi mudado o decálogo, pelo menos o ensino dele é mudado, tá? E você encontra isso em alguns mandamentos ali que foram mudados. E você encontra também esse chifre pequeno também magoando os santos do Altíssimo e também perseguindo os santos do Altíssimo. E esse tempo, então, ele seria um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, se nós consideramos que um tempo ele equivale a um ano, certo? 12 meses, porém 12 meses de 30 dias, certo? Então nós vamos ter um período aí de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, então nós vamos ter 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio. Então se você soma a quantidade de dias apresentados aí, você vai chegar num total de 1260 dias. Só que nós utilizamos então Ezequiel 4, versos 6 e 7, tendo como base ali a questão profética que cada um dia equivale a um ano. Então, esses 1260 dias acabam se tornando então, de maneira profética, 1260 anos. Quando nós vamos então para Apocalipse, nós encontramos também uma referência à perseguição também durante esse período. E aqui também no capítulo 12, o verso 7, né, diz assim, que ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, mais uma vez, se referindo ao livro, que o livro ficaria selado, se referindo também a esse período. Então, nós temos aí 1260 anos, nós temos aí 42 meses, que é apresentado também, e nós temos então esse período aqui. Então, o período nós já sabemos, que é um período de 1260 anos. Agora a pergunta é, quando é que começa e quando é que termina? Então, o livro de Daniel seria selado, as pessoas teriam acesso ao livro, porém não teriam o entendimento, não receberiam então a iluminação da parte de Deus em relação àquela parte que seria selada. Então, quando nós olhamos para a questão do chifre pequeno e entendemos que é um poder religioso, né? Entendemos que é o período em que Roma então está
Roma papal então está dominando, nós encontramos então na história que ali em 533, Justiniano, então ele faz um decreto então, dando autoridade à Sé para que a Sé então ela possa ter este poder, né? Ela possa então ter esse domínio. E aí você vai perceber que a partir de então, eles, né, Roma ali religiosa, ela acaba ficando livre dos arianos e ainda recebe então esse decreto, esse poder através do decreto de Justiniano, e ele começa então, o poder papal começa então a dominar durante esse período. E durante esse período de domínio você vai perceber que as trevas espirituais em relação à palavra de Deus, a tradição entrando no lugar da palavra de Deus, a perseguição, aquilo que é chamado de Inquisição e tantas outras coisas aconteceram então durante esse período. E segundo a profecia, seria um período de 1260 anos. Então, se nós pegamos ali do ano de 533 desse decreto, né, e aí começamos a contar então 5 anos depois, do ano 538, e chegamos então ao final desse período de 1260 anos, nós vamos chegar então ao ano de 1798. O que é que acontece então em 1798? O general então de Napoleão Bonaparte, ele acaba então prendendo então Pio VI, tirando esse poder, esse domínio que a Igreja Romana tinha, certo? E a partir dali nós entendemos então a profecia de Apocalipse 13, que a besta nesse caso foi golpeada, ou seja, o poder, o domínio que ela tinha, ela acabou perdendo nesse momento. Então, nós entendemos que o fim dos 1260 anos, ou seja, 1798, então a partir de 1798 seria então esse início do tempo do fim, tá? Então, a partir do tempo do fim, o livro de Daniel seria então aberto para o estudo. E por que nós cremos que realmente é em 1798? Primeiro, levando em conta esse período de tempo, de desde 538 até 1798, esse período de 1260 anos de domínio, de perseguição, de mudança da lei e da palavra de Deus que Roma acabou exercendo. Uma outra coisa que nos chama a atenção também para essa data é a questão do contexto. Tá? Você vai encontrar dentro desse período aquilo que nós chamamos de contexto, ou seja, os acontecimentos que estão relacionados àquele momento. Veja, quando nós vamos lá em Gálatas 4:4, Paulo diz que Deus ele enviou seu Filho na plenitude do tempo, ou seja, no momento certo, no momento exato, Jesus ele nasceu. E quando você olha o contexto do nascimento de Jesus, você vai ver que muitos fatores que estavam acontecendo naquele momento estavam contribuindo para o cumprimento dessa profecia. Semelhantemente, nós encontramos esse mesmo contexto acontecendo então no tempo do fim. E qual é esse contexto então? Uma das coisas que nos chama a atenção é a questão do contexto profético, que são as profecias que estavam acontecendo próximo àquela data de 1798, tá? Como, por exemplo, quando você vai lá no sexto selo, você vai encontrar alguns sinais ali que estariam acontecendo antes da volta de Cristo, chamando a atenção, então, da humanidade. E ali descreve, então, sinais na lua, sinais também no sol, sinais também nas estrelas. E dentro desse período você vai encontrar o escurecimento do sol e a lua também ficando da cor de sangue, em 1780. Você vai encontrar também a queda das estrelas em 1833, tá? Que está dentro desse período ali. E você vai encontrar também a questão da prisão de Roma, né? do representante de Roma ali em 1798, através de Bonaparte. Você vai encontrar também a questão da Revolução Francesa, um avanço então na ciência, certo? E você vai perceber que durante centenas de anos a humanidade ela esteve ali estagnada em relação ao avanço da ciência. Mas a partir desse período então você vai ver que através da Revolução Francesa muitas coisas mudaram em tão pouco tempo, certo?
o avanço, barco a vapor, imprensa a vapor, trem a vapor, mensagem telegráfica e tantas outras coisas que estão então relacionadas àquilo ali. Um outro contexto, uma outra coisa que está relacionada são algumas ideias, teorias, filosofias que vão surgindo também dentro desse período. Uma delas, você vai encontrar a questão do evolucionismo. Em 1859, quando Charles Darwin ele apresenta então o seu livro, né, A Origem das Espécies, excluindo, tirando de cena Deus como Criador. Uma outra coisa que você também vai encontrar, né, em 1848, é a questão ali do Manifesto Comunista, né, através ali de Karl Marx, ali surgindo também dentro desse período. Além disso, você vai encontrar também os movimentos missionários que vão surgindo, né? William Carey, que naquele momento ele começa então a levar esta mensagem, né? David Livingstone indo para a África, você vai encontrar também Hudson Taylor indo para a China, você vai encontrar a partir de 1786 as várias sociedades bíblicas que surgem, né, bíblicas e missionárias que surgem nesse período, não só distribuindo Bíblia, mas enviando missionários, proclamando a mensagem. Né? A Bíblia tinha passado durante tantos anos sem as pessoas terem acesso a ela, e a partir desse período, então, as pessoas começam a ter acesso à Bíblia. Né? E aí você vê aí também o movimento, também o despertamento religioso que havia começado desde a Reforma, né, 1517 ali mais ou menos, mas a partir desse período é que realmente ela começa então a se expandir. Né, e muitas religiões vão surgir, e entre elas também surge também nesse período o que é conhecido como o Espiritismo moderno a partir de 1848. E aí você vai perceber que a partir dessa data também, o livro de Daniel, as pessoas se voltam então para estudar o livro de Daniel. Então, durante esse período do livro de Daniel, as pessoas haviam tido acesso a ele, porém, o conhecimento existente nele, certo, havia permanecido de maneira oculta. As pessoas não compreendiam, pelo menos essa parte final do livro não era compreensível para as pessoas. Mas a partir desse período, então, porque a Bíblia nos diz que a ordem que foi dada a Daniel é que ele deveria encerrar o livro e que esse livro ficaria, então, selado até o tempo do fim. Então, a partir de 1798, as pessoas, então, teriam acesso. E aí você vai perceber que dentro desse período, né, as pessoas, então, não só se voltam, mas começam também a escrever sobre Daniel. E um desses escritores, né, poderíamos até dizer assim, famoso, é Isaac Newton, né, que nasceu em 1642, morre em 1727, e ele então escreve sobre Daniel e Apocalipse, ele então escreve sobre profecia. Né? E além disso, você vai perceber que dentro desse período, as pessoas então começam a pregar sobre a volta de Cristo. Tá? Você vai encontrar Manuel de Lacunza, na América do Sul, escrevendo, né, sobre a volta de Cristo. E aí a lição ela veio trabalhando aí vários estudiosos na Inglaterra, Joseph Wolff no Oriente Médio, Manuel de Lacunza na América do Sul, Guilherme Miller nos Estados Unidos e tantas outras pessoas, né, que surgiram durante esse período e começaram então a pregar sobre a volta de Cristo. Né? Acredita-se que nesse período aí de 1820 mais ou menos, existia uma média de mais ou menos 75 pregadores ao redor do mundo falando e pregando sobre a volta de Cristo. Você encontra também ali em 1842, né, as crianças na Escandinávia pregando sobre a volta de Cristo. E nos Estados Unidos, né, existia ali um homem bem conhecido pelos adventistas, Guilherme Miller, que também começou a estudar a Bíblia. Quando chega no livro de Daniel, ele se depara ali com uma profecia de Daniel 8,14 e ele também começa a pregar sobre a volta de Cristo. Então veja,
Primeira coisa que nós entendemos aqui é o período do livro. Então o livro ficaria selado desde Daniel até o tempo do fim. E aí, diante desse contexto que eu apresentei aqui a vocês, o livro então ele acaba sendo aberto para as pessoas. As pessoas então têm acesso a ele. E aí, diante disso, né, o verso 4 diz que muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, algumas pessoas têm perguntado assim, olha, esse saber se multiplicará é uma referência à questão do avanço da ciência? Nós podemos, de maneira, vamos dizer assim, geral, dizer que sim, né? Que a partir desse período também haveria, então, esse avanço aí desse conhecimento. Porém, primariamente, o texto está falando em relação à profecia. Então, muitos o esquadrinhariam e o saber, o conhecimento em relação às profecias, ele então iria se multiplicar. E aí eu queria, junto com vocês, ler um texto em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Deixa eu só encerrar aqui essa parte para que a gente possa ver esse paralelo entre Apocalipse 12 e Daniel 12 e Apocalipse 10, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 12, verso 4. Já vimos que Daniel então ele recebeu uma ordem para que o livro então fosse selado e esse livro ficaria então fechado, as pessoas não entenderiam. A partir do verso 7, a Bíblia diz assim, Daniel 12, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então já entendemos aqui o que é que o anjo está dizendo a Daniel, que a profecia estaria encerrada até o tempo do fim e que as pessoas teriam acesso, porém não teriam então esse conhecimento, tá bom? Então o livro de Daniel estaria encerrado. Agora vamos então para Apocalipse 10. Vamos ver então o paralelo que existe entre Daniel 12 e Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 2, verso 6 a 8, tá bom? Por que nós precisamos estudar então Daniel e comparar com Apocalipse? Ellen White diz o seguinte, que Daniel e Apocalipse eles se complementam. Um é a profecia, o outro é a revelação dessa profecia. Por isso que precisamos estudar os dois para podermos então entender. Capítulo 10 então de Apocalipse, a Bíblia diz assim, verso 2. João viu um anjo, vamos lá, verso 1 então. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então, há uma semelhança na visão que Daniel teve lá no capítulo 12, né, do anjo que fala com ele, do ser que fala com ele, e esse ser que também fala com João em Apocalipse 10. E aí o verso 2 diz assim, e tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então veja, o paralelo. O ser que fala com Daniel, ele se apresenta, né, pelo menos o paralelo aqui, existe uma semelhança com o ser que fala com João. O ser que fala com Daniel, o livro de Daniel é selado, é fechado. O ser que fala com João, o livro ele está aberto. E agora, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim, Apocalipse 10, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, que já não haverá tempo. Então, da mesma forma que houve esse juramento no passado, levantado as mãos, há esse juramento também aqui. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas.
A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, nós, adventistas, cremos que esse relato aqui é paralelo com o relato de Daniel, capítulo 12, e que esse livro que esse ser está apresentando a João é o livro de Daniel, que no passado havia sido selado, encerrado e selado, mas que agora no tempo do fim, e a Apocalipse ele se refere de maneira especial a eventos, né, que estão relacionados ao tempo do fim. Então, diante disso, o anjo então apresenta a ele um livro que não está encerrado e selado, mas um livro que está aberto. E a ordem para que João então pegue esse livro, né, coma esse livro, né, de maneira metafórica, né, ele deveria então comer, e deveria se alimentar desse livro. E ele então, quando João faz isso, verso 9, fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no estômago, mas na tua boca doce como o mel. E João então vai, de maneira simbólica, pega esse livro, come ele, e ele então vive essa experiência de, primeiro, ter uma mensagem, uma experiência doce na boca, mas depois uma experiência amarga ao chegar no estômago. Então entendemos então que essa experiência é a experiência que não só Guilherme Miller, mas que também os milleritas que estavam ali junto com ele naquele período de 1844, é a experiência que eles passaram em acreditar que Jesus voltaria naquela época e pregar dessa maneira, mas ao final eles então passarem pelo desapontamento. E aí nós vemos então que o livro de Daniel então ele ficou selado até esse período, mas a partir desse período então ele foi aberto. E hoje nós temos então acesso a esse livro. Então o livro que estava selado não está mais selado, o livro que estava selado ele então está aberto. Por isso que eu e você então podemos estudar. Por isso que eu e você então podemos ter esperança ao estudar o livro de Daniel. É por isso que nós, quando estudamos, nós podemos encontrar o que a Bíblia nos diz aqui, as promessas que Deus nos diz, né? Capítulo 12 de Daniel, verso 1, a Bíblia diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, quando nós olhamos para isso, o que nós precisamos ter é esperança. Porque aquilo que estava fechado ou selado agora foi aberto. E quando esse livro se abre, ele traz uma promessa, uma esperança para mim e para você. É que eu e você passaríamos por angústia, por tribulação, como diz aqui, né, nesse tempo haveria tempo de angústia, qual nunca houve. É claro que isso aqui está se referindo a um momento ainda que virá, que nós ainda passaremos. Mas a promessa de Deus é que mesmo passando por esses momentos, Miguel, aquele que é como Deus, o que significa esse nome. Então Jesus, sempre quando existe um momento de batalha, de guerra espiritual, Jesus então ele se apresenta como esse nome, porque ele é o príncipe, ele é aquele que se levanta para salvar o seu povo. Então Miguel mais uma vez se levantará para libertar a mim e a você. Miguel então se levantará como o nosso príncipe, como defensor do seu povo, e diante disso a Bíblia nos diz então que ele então nos salvará. Então essa é a esperança que eu e você devemos ter. Diante de um momento em que nós estamos vivendo de incerteza, de angústia, de desespero para alguns, a Bíblia nos mostra que nesses momentos de angústia existe um Deus no céu que se levanta do seu trono para vir salvar a mim e a você. O que eu e você precisamos fazer é estudarmos a sua palavra para que nós possamos então compreender os acontecimentos finais, os eventos finais e diante disso termos a certeza de que Deus está no controle da nossa vida e que mesmo nós passamos por angústia, mas Jesus é aquele que está ao nosso lado como nosso príncipe,
nos libertando, nos salvando e nos dando condições, não só de enfrentar, mas de vencer qualquer batalha em nossa vida. Que Deus então lhe abençoe, que a cada dia possamos ter a certeza que em relação ao futuro, Deus, através da sua palavra, a cada dia tem nos revelado. E eu digo o seguinte, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas em relação ao futuro, a cada dia Deus tem me revelado um pouco daquilo que eu preciso saber para viver com esperança. E é isso que Deus também quer revelar a você. Oremos então. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós conseguimos ter esperança. Ajuda-nos a compreender um pouco mais a Tua palavra. É bem verdade que, assim como os profetas muitas vezes não compreenderam ao estudar ali naquele momento, ao receber a visão, e só posteriormente foi que vieram a entender e outros nem entenderam, né? Mas diante disso, né, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo aqui, nós podemos recorrer à Tua palavra. E aquilo que está revelado, o Senhor hoje tem nos abençoado, nos dando o entendimento, nos dando a esperança através das Tuas promessas, para que nós possamos então compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Ajuda-nos para que a cada dia possamos então nos preparar e termos a certeza em nosso coração de que Miguel, o nosso príncipe, ele está ao nosso lado, se levantando para nos ajudar, para nos guiar, para nos proteger em meio às angústias que enfrentamos. Fica conosco, nos conceda uma boa noite de sono, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Valeu então, amigos, que Deus abençoe e tenha certeza que Miguel é aquele que sempre estará ao seu lado. Tá bom, então?